entendo seu ponto de vista e levei isso em consideração. Agora permita-me compartilhar minha decisão. Meu casamento com Tânia acontecerá muito em breve e ficaríamos felizes em tê-la presente na cerimônia e no banquete. Brian saiu da sala, ignorando os gemidos de sua mãe. Brian, mas ele fechou a porta atrás de si com firmeza, mas com cuidado, sem bater. E foi isso. Stephanie ainda apertou o coração, enquanto o marido apertava botões sem pensar no controle remoto. Bernard, por favor, desligue isso. Eu imploro. Você não pode falar com ele? Isso é horrível. Eu concordo que é horrível, mas parece que está acontecendo. Eu falei e a resposta dele foi a mesma. E agora? Ele vai se casar com aquela garota do interior? A mãe de Brian não conseguia aceitar a escolha do filho. Talvez. Mas o que podemos fazer? Como assim? Você está sugerindo que apenas aceitemos e chamemos aquela garota de nossa nora? Bernard também era contra a ideia de seu único filho se casar com uma garota do nada, sem família ou status, que foi criada pela avó em uma vila. Não tinha uma brilhante educação e criação que seus pais colocaram tanto esforço, suor e lágrimas de sangue nele, para não mencionar dinheiro. E ele não era mais apenas um garoto rico, mas ele tinha seu próprio negócio. Ele poderia facilmente encontrar uma garota de seu próprio círculo que aumentasse sua riqueza e status. Mas não, ele descobriu aquela maldita Tânia. Olhando para sua esposa chorosa, Bernard de repente sentiu aborrecimento. Stephanie, não se preocupe tanto. É claro que vou falar com ele novamente. Mas mesmo se isso acontecer, qual é a tragédia? Os divórcios acontecem constantemente. Bernard, o que você está dizendo? Você acha que é tão simples? É só se divorciar e é isso? Filhos nascem em tais casamentos e ainda mais facilmente do que em iguais. E também a reputação importa. Em que século vivemos, Bernard? Recitou com os olhos revirados. E onde e em que círculos os divórcios ou filhos são considerados tão repreensíveis? É ridículo. Agora parece que alguém só se casa uma vez. Pare com essa histeria, por favor. Ok, reputação não significa nada para você. Mas e o estado emocional de nosso filho? Como ele vai lidar com um casamento ou divórcio fracassado? Stephanie tocou as mãos. Você é tola. O marido dela esbravejou, incapaz de suportar essa cena. Pare de fazer um show na minha frente. Estresse emocional? O que mais vai acontecer? Um pecado diante do Senhor? Ele poderia perder dinheiro por causa de Tânia. É disso que você tem medo. E eu também. É nisso que devemos nos concentrar, não na metafísica. Falarei com ele como uma pessoa sensata, quando ele se acalmar, pensativo e com exemplos da vida. Sim, Bernard sabia do que ele estava falando. Ele havia cometido erros em sua juventude e mesmo em seus anos mais maduros. E alguns lhe custaram caro. Ele explicaria ao filho a que relacionamentos indiscriminados poderiam levar. À primeira vista, Tânia era um anjo do céu, mas era a hora de perceber que tais cordeiros costumavam ser os mais perigosos. Era sobre isso que ele precisava alertar seu filho. Enquanto isso, Brian se isolava em seu quarto, realmente tentando se acalmar depois da conversa com seus pais. Ele sabia que eles eram um tanto snobs, e entendia que talvez não aceitassem sua namorada com entusiasmo, mas não tanto. Ele não pôde deixar de trazer sua amada para casa e apresentá-la a seus pais. Oh, se ele soubesse que problemas isso causaria, ele não teria feito isso. Depois do casamento, ele teria acabado de contar. Eu me casei e está em minha esposa legal, por favor, ame-a e dê-lhe as boas-vindas. Ou talvez ele não os teria apresentado. Algumas pessoas fazem isso. Afinal, ele é um adulto independente. Ele tem sua própria renda estável. Quem poderia ter pensado que Tânia não os agradaria? E o mais importante, por quê? Sim, ela era órfã e cresceu com a avó no vilarejo, mas isso foi uma vantagem. Ela veio para a cidade sem nenhuma conexão ou proteção, recebeu uma boa educação e parecia ótima. Seu gosto, maneiras e senso de estilo eram impecáveis. E ela era honesta. Não inventou nada nem fingiu ser princesa. Sim, ela não tinha dinheiro. E daí? Hoje ela tinha dinheiro e amanhã ela teria mais do que eles. Ou eles estavam infelizes que ele tinha acabado de decidir se casar. Bem, aos 26 anos era a hora. Oh, ele não deveria ter feito isso do jeito que eles queriam, ser apresentados e tudo isso. Eles se envergonharam e o envergonharam, e machucaram Tânia.
Embora eles merecessem crédito por tentar recebê-la, eles puseram a mesa para a convidada, se comportaram bem e não mostraram sua atitude grosseira. Mas Tânia era tão inteligente que ela entendia tudo o que sentia, até mesmo a menor desaprovação de sua mãe, e às vezes quase zombaria aberta de seu pai. Ontem, quando Brian voltou para casa depois daquele jantar formal, ela disse com uma voz cansada: "Eles não gostam de mim." Brian até parou o carro para convencê-la de que ela não estava se casando com os pais dele, mas com ele. Ele precisava dela ao seu lado porque a amava de coração e alma. Mas ainda assim as opiniões dos pais significam algo, e se você brigar com eles por minha causa? E em alguns anos você vai perceber que você machucou sua mãe e seu pai e isso vai se voltar contra mim? Um homem pode ter quantas esposas quiser, mas os pais são os únicos. Tânia, por favor, não se preocupe. Em primeiro lugar, garanto que não vou brigar com ninguém. E em segundo lugar, me diga por que você acha que eles têm algo contra você? Sim, é o primeiro encontro e há preconceitos compreensíveis. Eles ainda não sabem o que esperar de você. Eu nem sei do que eles estão com medo. E apenas em caso de eles estarem esperando por algo ruim. Não é? Oh, vamos, Tânia. Você é maravilhosa e sempre estarei do seu lado, não importa o que aconteça. E também é indiscutível que só terei uma esposa. Sim, se eles fizerem tudo certo, ninguém nunca vai separá-los. Se ele tivesse que terminar com seus pais para ficar com ela. Bem, Brian estava pronto para isso. Afinal, pai e mãe sempre serão dele. Não haverá outros. Assim como não haverá outro filho para eles. Naquele momento, seu pai entrou no quarto dele, batendo. Então, rebelde, você se acalmou? Ele perguntou em um tom de ajuste. Eu não estava nervoso. Está tudo bem, pai. Você e mamãe parecem estar preocupados sem motivo. Brian disse. Por que ser rude então? Sua mãe está chateada. Ela está chorando pelo caminho. E ela tem hipertensão, entre outras coisas. O pai dele disse. Um choro? Qual é a tragédia? Eu resolvi me envolver com um bandido, fugir com uma cigana, ficar com uma mãe casada 20 anos mais velha que eu. Qual é o problema? À primeira vista, nada está errado. Sua Tânia é uma garota encantadora. Eu até te invejo. Ela parece maravilhosa. Mas o que ela é por dentro? Qual é o caráter dela? Você não pode saber, porque você a conhece há apenas alguns meses. Você viu desde o primeiro olhar que ela é um milagre, o sol. Exclamou o pai. Sim, eu vi. Mas quantos anos ela tem? 23 anos. E como ela viveu aqui desde que ela veio de seu vilarejo? Como ela se tornou tão graciosa e confiante sozinha? Ou talvez algum homem ou mesmo muitos homens a ajudaram? Perguntou o pai dele. Olha, pai, não vou ouvir insultos sobre minha noiva. Se tem algo que você não gosta, sim, eu sei. Que você vai sair de casa com ela e não vamos mais te ver. Bernard continuou por ele. É seu direito. Apenas pense por si mesmo. É isso por muito tempo. Você vê que eu tenho sofrido muito na minha vida por causa das mulheres, sua ganância, seu desejo não tanto de organizar suas próprias vidas, mas de destruir as vidas dos homens. Isso não é sobre Tânia. Brian respondeu bruscamente. Você tem certeza? Você não está planejando apenas dar um passeio com ela sob a lua. Você está planejando amarrar sua vida dela. Eu acredito nela e ela também acredita em mim. Nós sabemos tudo um sobre o outro que precisamos saber. Brian era totalmente convencido do que ele estava dizendo. Mas o pai tinha uma opinião diferente. Tem certeza? Se ela já sabe muito mais do que você pensa sobre o estado de suas contas bancárias, sobre sua empresa, sobre tudo, inclusive doenças infantis. Sobre a garota que você beijou pela primeira vez na 5ª série, Brian riu. Pai, me perdoe, mas isso já é algum tipo de paranoia. Mas olha, ainda leve minhas palavras em consideração. Eu vivi minha vida e vi de tudo, e te desejo apenas o bem. Eu serei o primeiro a ficar feliz se tudo estiver bem entre você e Tânia. E olhe para seus amigos, houve algum caso de gravidade variável. Bernard falou sem pressão. Ele estava apenas cansado e triste. E isso teve o maior impacto em seu filho. O pai já havia saído, mas Brian sentou lá digerindo a conversa. Sim, ele confiava totalmente em Tânia. Ela nunca mentiu ou escondeu nada dele, e ele não tinha um único motivo para duvidar de sua amada. Mas também confiava em seu pai, e seu pai claramente só desejava o bem para ele.
E sim, Bernard realmente tinha muita experiência. Brian não queria se aprofundar também profundamente nos segredos de seu pai, mas suas palavras sobre os casos que aconteceram com os amigos de Brian tocaram fundo. Havia histórias na vida de seus amigos que lhes custaram muitos nervos e, francamente, dinheiro. E como seus amigos eram em sua maioria filhos de pais abastados, não era surpresa que muitos deles sofressem de uma forma ou de outra por causa da perfídia das mulheres. Brian lembrou-se do rosto pálido e inchado de Harry, que recentemente teve uma farra de vários dias após um acidente de amor. Eu a amava, Brian. Você acredita nisso ou não? É realmente para sempre, você entende? Eu dei a ela minha alma. Escrevi poesia que nunca tinha escrito antes. E naquela noite eu criei uma dúzia de sonetos. Mas descobri que ela não precisava de uma alma ou sonetos. Ela precisava de dinheiro. E por quê? Para sustentar seu amado. Ele está na cadeia. Acabou por atacá-la. E agora ele precisava de dinheiro para o advogado e sair mais cedo. E eu compus poemas e cantei canções para ela como um tolo. Harry chorou bêbado. Brian tinha visto uma foto daquela garota. Ela era linda. Seus olhos eram honestos. E em fato dela estar envolvida em uma história tão feia. Ou, por exemplo, outro amigo, Bill. Eles frequentemente o viam na companhia de tamanha beleza que é impossível descrever. Não só ela era bonita, mas também inteligente e educada. Era claro a quilômetros de distância que ela era de sangue nobre. Ela até tocava piano. E descobriu-se que no passado ela era uma acompanhante. Então ela subiu ao posto de amante de elite e despojou vários vagabundos ricos até o osso. E Bill estava entre eles. Pare! O que estou fazendo? Quem estou comparando? Tânia? Estou fora de mim. E quem estou eu ouvindo? Meu pai, que inventou todo tipo de coisa apenas para me dissuadir de me casar? Cujos exemplos estou seguindo? Meus amigos, que não conseguiam distinguir princesas de monstros. Mas Tânia é completamente diferente delas. Ela é feita de coisas diferentes. Embora talvez todo mundo pense da mesma forma. Não, Tânia simplesmente não é capaz de nada parecido. Eu não vou testá-la. Eu nunca pensei em fazer algo assim. Mas agora eu só quero provar a todos quão honesta e altruísta ela é. Não será um teste, será uma prova. Talvez quando meus pais descobrirem a verdade, sua atitude em relação a Tânia mudará. E Brian decidiu provar isso de uma forma inofensiva durante a próxima reunião, menos de uma semana antes do dia do casamento. Tânia mencionou que tinha de viajar muito para trabalhar e fazer inspeções em vários locais. Foi-lhe fornecido um carro com motorista para o evento, mas ainda tinha de pedir um táxi frequentemente. O carro avariava ou o motorista passava mal. Então, Tânia, você tem carteira de motorista? Eu tenho carteira de motorista. Meu tio era instrutor de direção e ele me ensinou a dirigir. Eu passei no teste na primeira tentativa, mas ainda não comprei um carro. Tânia sorriu. Isso não era uma dica. Tânia nunca perguntou a ele por nada e se recusou a aceitar presentes muito caros no início do relacionamento. Ele tentou dar a ela uma pulseira de ouro que só ofendeu a garota e ele teve que se desculpar. Não sou sua parente ou amante. Posso aceitar flores ou um convite para um café, mas não joias. Bem, agora que você tem a sua licença, deixe-me deixar você dirigir meu carro novo por um tempo. Você ficará muito mais confortável assim. Você confia em mim? Você não tem medo que eu vá arranhá-lo? Eu não tenho nem um pouco de medo disso. Eu tenho muito mais medo de não podermos nos encontrar porque você está muito cansada e que o próximo motorista pode ser um assassino maníaco. Ele vai levar você a algum lugar desconhecido. Tânia concordou e no dia seguinte, ela foi fazer seus trabalhos no carro de Brian, sem saber que ele havia instalado uma câmera oculta. Ele podia ver a filmagem em seu smartphone. Brian tentou justificar para si mesmo, dizendo que estava cuidando e se preocupando com sua noiva. E o fato de que ele estava preocupado desde o início que a câmera pudesse mostrar algo que ele não gostaria, escondeu-se cuidadosamente de si mesmo. Nada de anormal aconteceu no primeiro dia. Tânia fez corridas, não levou passageiros e só falou ao telefone sobre trabalhar com Brian. Em outras palavras, não houve surpresas. O jovem começou a sentir vergonha do que tinha feito e estava pronto para remover a câmera e pedir desculpas ou não dizer nada. Mas ele decidiu esperar mais alguns dias. E no dia seguinte ele viu algo que não gostou. Durante todo esse tempo,
O passeio claramente não era relacionado ao trabalho. Tânia parou na casa dela, saiu do carro e esperou. Logo apareceu um homem que não se podia imaginar como amante de ninguém. Apareceu um velho mal vestido. Mas sua aparição deixou Tânia feliz. Ela se aproximou e abraçou o homem. Eles ficaram ali se olhando com ternura. Alguém que não sabia quem era Tânia poderia ter pensado que era o pai dela. Mas Brian sabia que ela não tinha pai. E esse homem, que claramente havia sido derrotado pela vida, não poderia ser um parente. Então por que Tânia estava tão feliz em vê-lo? E por que eles estavam se abraçando? Entraram no carro e foram embora. Brian rapidamente abandonou tudo e dirigiu atrás deles. Esperava ver algo que o acalmasse. Felizmente, Tânia parou não muito longe, em um lugar deserto. Brian decidiu não se distrair olhando a câmera e, ao invés disso, viu com seus próprios olhos o que estava acontecendo dentro de seu carro. Ele se aproximou e rapidamente abriu a porta. Sua amada estava sentada ao lado do homem. Eles estavam apenas conversando e de mãos dadas. As lágrimas brilharam nos olhos de Tânia. A aparição inesperada do noivo a confundiu. Ela não conseguiu encontrar as palavras para dizer a princípio. O homem também ficou em silêncio, olhando surpreso para Brian. "Oh, Brian!" Ela finalmente disse. "Conheça meu pai Paul. Pai, esse é meu noivo. O nome dele é Brian e eu vou me casar com ele. Prazer em conhecê-lo. Quando ele a adotou? Apenas alguns dias atrás você não tinha pai?" Brian disse indignado. Mas Tânia já tinha recuperado a compostura e assumiu o controle da situação. "Por favor, sente-se, Brian. Vejo que decidiu me seguir. Me pergunto o que você queria ver." "Espere, filha. Está tudo claro. Ele está com ciúmes porque ele te ama. Acalme-se, jovem." "Sim, eu sou o pai natural dela. Nos últimos anos estive na prisão. E é compreensível que Tânia tenha vergonha de admitir, então ela escondeu o fato de que ela tinha um parente assim. E então, por sorte, fui liberado um pouco antes. Foi assim que aconteceu. Aqui estão os documentos sobre minha libertação. Dê uma olhada se você não acredita em mim e em minha filha. Tânia, embora esteja envergonhada por mim, não vai me abandonar completamente, não é verdade, filha?" "Sim, pai. Eu nunca vou te abandonar. Brian, me julgue agora como você quiser. Minha mãe realmente morreu e meu pai está aqui agora. E ele não vai ficar no nosso caminho. Mas eu não poderei deixá-lo ir pela minha vida. Agora vou ajudá-lo o máximo que puder." "Obrigado, Tânia. Não esperava nada menos de você." O pai dela disse. "Tudo bem, eu concordo." Brian disse envergonhado. "Desculpe, Tânia. Não sei o que deu em mim. E não entendo por que você escondeu isso. Como isso pode afetar minha atitude em relação a você? Eu te amo. Então tenho que aceitar seus parentes também. Te convido para nosso casamento. É em 2 dias. E entendo que você pode ter alguns problemas, mas vou te dar dinheiro para o salão, cabeleireiro e terno. Ah, e se não tiver tempo de comprar um, você pode pegar um dos meus. Nossos números são quase os mesmos." "Obrigado, Brian." Tânia disse. "Você não precisa se preocupar com dinheiro. Eu mesmo poderei ajudar meu pai. E sim, ficarei feliz em vê-lo no meu casamento, pai." "Ótimo. Não precisa se preocupar. Eu não vou estragar seu casamento. Nem vou ao cartório. Você vai casar sem mim. Mas eu passo no restaurante. Vou te dar os parabéns e sentar quieto em um canto em algum lugar. Mas tenho medo de irritar seus pais, não importa que terno eu vista." Agora foi a vez de Brian ficar envergonhado. "Bem, meus pais não vão se importar. Eles vão ficar felizes em conhecê-lo." Ele murmurou, percebendo que estava mentindo. Tânia entendeu isso muito bem. No fundo, Tânia teria ficado feliz em ter um casamento sem nenhum dos pais. Ela não temia que seu pai fizesse ou dissesse algo errado e tinha certeza de que nada disso aconteceria. Mas seus sogros poderiam arruinar abertamente o casamento deles e era perfeitamente possível que eles não passassem sem comentários sarcásticos. E mesmo se eles apenas sentassem lá com um olhar insatisfeito, iria estragar seriamente seu humor. No entanto, Tânia entendeu que era impossível ter um casamento sem os pais, e Brian também não concordaria com isso. Muitas pessoas ao seu redor não entenderiam isso. Ela estava disposta a suportar. Não há nada de errado em não ser amado pelos próprios pais da sua amada. Mas ela acreditava que seu pai se comportaria decentemente no dia do casamento. A cerimônia solene transcorreu com bastante sucesso.
Bernard e Stephanie talvez não brilhassem de alegria, mas não mostraram nada de particular tristeza pelo casamento do filho. Brian conversou com eles, explicou que garota maravilhosa Tânia era, ele acreditava nela completamente, e achava que seu pai e sua mãe logo a amariam também, portanto, não havia necessidade de estragar o relacionamento deles. Entenda que não vamos viver juntos apenas 3 dias ou 3 anos. Estaremos juntos por toda a nossa vida, e isso significa junto com vocês. Então vamos viver em paz e amigavelmente. Bem, que escolha temos? É claro que não vamos estragar sua felicidade. Tudo bem, filho. O que você está preocupado? O pai dele o tranquilizou. Que tudo ficará bem. Não temos nada contra sua noiva. Depois do registro solene, todos se mudaram para o restaurante. Tânia parecia preocupada. Ela ainda não tinha visto seu pai e ela ainda tinha que apresentá-lo a seus novos parentes. O salão de banquetes não era grande, mas também não era pequeno. E Tânia entendeu perfeitamente que seu pai gostaria de se sentar não com ninguém, mas separadamente. E havia uma mesa para esse fim, não muito longe dos noivos, mas sem nenhuma companhia desnecessária. Ela duvidou que ele iria se dar bem imediatamente com os pais do seu noivo. Mas finalmente ele apareceu. Ficou encantado com sua filha, que estava extraordinária em seu vestido de noiva. Olhou ao redor do corredor, tomou seu lugar e estava prestes a se sentar na mesa, mas então seu olhar caiu sobre os pais do noivo e Paul congelou de espanto. O fato é que ele conhecia essas pessoas perfeitamente bem e não as conhecia do melhor lado. Foi graças ao pai de Brian que ele acabou na prisão uma vez, e ele era completamente inocente. Paul naturalmente não iria começar uma briga no casamento de sua filha, e então ele rapidamente se recompôs, empurrou sua cadeira para trás, sentou-se à mesa e percebeu que não poderia fingir estar completamente feliz. Memórias pesadas vieram à tona, envenenando o humor inicialmente alegre. Quase 30 anos atrás, ele tinha acabado de se casar e trabalhava como motorista para uma empresa rica. Paul estava mais do que satisfeito com seu trabalho. Ele recebia um salário decente e os proprietários tratavam o pessoal de serviço perfeitamente bem. Estava tudo bem até que um dia o dono foi encontrado morto no carro, e ele o encontrou, Paul. Ele se tornou o principal suspeito e depois o acusado. E isso embora não houvesse provas contra ele. A princípio não havia provas, mas durante a investigação a infeliz viúva começou a dar os mais estranhos testemunhos que eram contra Paul. Ela começou a chorar, alegando que o motorista repetidamente lhe fez propostas indecentes e que ela acabou reclamando com o marido, o que causou um sério conflito entre o motorista e o proprietário. As palavras dela foram confirmadas por outro familiar, que segundo ele, testemunhou este conflito e o fato do motorista o ter ameaçado. Paul não tinha provas da sua inocência e como resultado foi condenado a 15 anos de prisão. Apenas a sua jovem esposa acreditava nele e nunca desistiu dele. Ela o apoiou, escreveu cartas encorajadoras e o visitou. Graças a isso, sua filha Tânia nasceu. No entanto, ela não pôde lutar por sua absolvição e libertação porque ela não tinha conhecimento, experiência e o mais importante, dinheiro. Durante uma de suas visitas, ela revelou que a viúva do homem assassinado havia se casado com um amigo da família que corroborou seu testemunho. Se eles tivessem um advogado competente, poderiam ter provado a inocência de Paul. Mas onde eles poderiam encontrar um? Então, quando sua filha ainda não tinha começado a escola, a esposa de Paul morreu. Tânia foi poupada de ser enviada para um orfanato graças à avó, que a criou sozinha todos esses anos. Quando Paul foi libertado da prisão, ele encontrou sua filha adolescente e queria começar uma vida honesta. Mas onde ele poderia encontrar um emprego? Era muito difícil para uma pessoa que havia sido presa por tal crime, e ele queria ajudar sua filha. Em decorrência de seu desespero, ele concordou em roubar uma loja e logo foi para a prisão novamente. Desta vez por 5 anos. E agora ele estava fora. Ele encontrou sua filha com dificuldade e ficou tão feliz em ver que ela estava indo bem e se casando. E agora Tânia estava se casando com um homem da família que arruinou a vida de seu pai. Enquanto isso, o pai do noivo também havia reconhecido seu antigo inimigo e nem pensou em se sentir culpado pelo papel que desempenhou na vida do homem. Pelo contrário, decidiu eliminá-lo da vida de sua família, para que certos segredos nunca surgissem.
Talvez isso também ajudasse a se livrar da noiva indesejada. Pensando nisso, ele sorriu faminto e se aproximou do microfone. Queridos convidados, quero informar que hoje temos uma festa dupla. Bem, primeiro o casamento do meu filho, e segundo a libertação da prisão do pai da noiva. Vamos aplaudir o homem que foi condenado 2 vezes e passou quase 20 anos na prisão, inclusive por assassinato. E não quebrou. Ele se sente ótimo, e até apareceu no casamento de sua filha sem gastar um centavo. Isso foi completamente inesperado para todos. Alguns convidados aplaudiram hesitantemente, enquanto outros sentaram lá, sem saber como reagir a tal exibição. Paul não ficou apenas atordoado, ele quase foi morto por esse discurso horrível do homem por causa de quem ele foi para a prisão. E agora esse homem, que provavelmente era o autor do assassinato, estava abertamente envergonhando-o na frente de todos. Mas ele não quis dizer nada em voz alta para não estragar a festa da filha. Nem tentou se aproximar do microfone. Levantou-se, curvou-se para os convidados, aproximou-se da filha e beijou-a na bochecha. Me desculpe, filha. Eu não sabia de quem era o filho que você estava se casando. Além disso, você nem sabia. Então ele se virou para Brian dizendo, e você? Ao menos sabe que você não é o filho biológico desses dois. Eles te adotaram como um bebê para herdar a fortuna de seu pai, quem eles mataram juntos e depois me incriminaram. Então você deve ter isso em mente. De qualquer maneira, seja feliz. Você não é responsável pelos pecados de seus pais biológicos ou adotivos. O pai de Tânia disse e então ele saiu. O noivo e a noiva ficaram lá em completa confusão, olhando um para o outro. Brian foi o primeiro a recuperar. Tânia, não vamos tentar descobrir nada agora. Que este seja o dia mais feliz de nossas vidas. E nós cuidaremos do resto depois. Eu realmente não sabia de nada. Assim como você. Depois disso, o casamento decorreu naturalmente, de acordo com um cenário ligeiramente diferente. Bernard tentou se aproximar do filho e puxar conversa com ele. Stephanie, por outro lado, alegou problemas de saúde e saiu. A noiva desatou a chorar. A celebração foi um tanto incompleta. Os noivos não foram para a luxuosa casa dos pais do noivo, mas sim para um hotel, onde decidiram passar a noite de núpcias e se acalmar depois de tudo o que se passou. Mas nem sequer perceberam o que se tinha passado. Enquanto isso, os pais de Brian estavam tendo uma discussão acalorada. Stephanie gritou, você não me ouviu apenas uma vez na vida? Meu coração me disse que tudo isso não era bom. Todo esse casamento. Essa Tânia. De onde ela veio? O quanto eu queria evitar isso. Mas você falou como um tolo. O divórcio não é um problema. A reputação não é nada. Deixe-o se casar. E agora podemos acabar na cadeia. Você está louca? Todos os prazos já passaram há muito tempo. Esse maldito vigarista não pode mais provar nada. E se ele começar a tagarelar, ele vai acabar de onde ele veio. Eu não me importo se ele acabar em algum lugar por um quarto de século. Tudo estava indo bem. Tudo estava perfeito. E agora, de repente, ele vai provar que não vai. Nada vai acontecer. Brian é um tolo para acreditar na tagarelice de algum ex-presidiário. Quem sabe o que ele tagarelou e se ele acreditou e o que aconteceu? Stephanie tomou alguns comprimidos e foi para a cama, mas não conseguiu se acalmar. Todas as reviravoltas complexas de sua vida emaranhada estavam passando diante de seus olhos. E como tudo estava indo bem a princípio. Sua juventude precoce. Ela conseguiu se casar com um jovem muito promissor, um empresário proeminente. Ela se tornou uma mulher rica, vivendo a vida que muitos só poderiam sonhar. Mas então seu marido arrumou uma amante. E não apenas isso, mas ele se apaixonou por ela e decidiu se divorciar de Stephanie. Ela tentou de tudo para evitar. Ela ameaçou se matar, fazer todos os tipos de horrores com o marido e a amante dele. Mas não, ele foi firme em sua decisão. Aparentemente o amor realmente aconteceu. Além disso, esse canalha decidiu ter um filho com ela. Isso era o que Stephanie não podia aceitar. E isso ameaçava significar a perda de toda a riqueza. E Stephanie não podia aceitar isso. Que seu marido adiasse o divórcio final e o casamento com uma amante grávida porque ela tinha alguns problemas com a gravidez. Ela estava constantemente deitada em hospitais. Esse fato era encorajador para Stephanie. Talvez não houvesse nenhuma criança, bem como nenhuma amante. Mas não, apenas a criança apareceu,
mas o marido também a adotou imediatamente e reescreveu o testamento, deixando tudo para o bebê recém-nascido. E, portanto, a ação de sua mãe teve que ser tomada imediatamente antes do divórcio ser concluído. Felizmente, o marido tinha um parceiro, um velho amigo dele, este mesmo Bernard. Stephanie conspirou com ele, conseguiram eliminar o marido dela, desviando todas as suspeitas de si mesmos e incriminando outra pessoa, um motorista. Tudo funcionou perfeitamente. Com a amante também, ela ainda não se recuperando após o parto, estava deitada no hospital o tempo todo e descobrindo que seu amante morreu sem ter tempo de pedi-la em casamento. Ela também morreu de um pequeno ataque cardíaco ou de algo assim. Stephanie se casou com Bernard e, graças a vários subornos fabulosos, eles adotaram Brian, e tudo parecia estar indo bem. Os pais legais de um pequeno milionário, eles ganharam acesso ao dinheiro dele. Eles estavam ganhando um bom dinheiro graças ao negócio. E tudo teria sido ótimo se não fosse por aquela infeliz Tânia, que deve ter sido dado a Brian pelo próprio diabo. Bernard entrou silenciosamente no quarto e sentou-se ao lado de sua esposa. Não havia amor especial entre eles desde o começo, mas eles precisavam um do outro. Além disso, eles estavam ligados por um segredo obscuro comum. Stephanie, ele disse carinhosamente, acalme-se, minha querida. Nada de terrível aconteceu. Brian virá. Vamos conversar com ele. Descobrir como ele se sente. Talvez ele nem tenha pensado nesse criminoso. E mesmo que ele tenha, você pode explicar tudo sem entrar em detalhes. Em última análise, a opinião dele é realmente importante para você? Digamos que ele nos rejeite, então o quê? Já temos tudo o que precisamos. E se quisermos mais, vamos conseguir. Ou você de repente desenvolveu sentimentos maternos. Para o inferno com sentimentos. Stephanie acenou com a mão. Não é sobre sentimentos, Bernard. É sobre o fato de que a vida realmente virou de cabeça para baixo. Se rumores começarem a se espalhar sobre nosso passado, que diferença faz se eles são comprovados ou não? Os rumores vão permanecer e nossa reputação será arruinada. Teremos vergonha de mostrar nossos rostos em público. Oh, vamos lá. Já passamos por coisa pior. E se Brian começar a causar problemas, vamos lidar com ele. E se o seu negócio vier para nós? Na minha opinião, isso seria bom. Você pode providenciar isso? Stephanie perguntou. Quando eu falhei em arranjar algo, Stephanie? Brian respondeu. Bem, eu não pude impedir este casamento porque os assuntos sutis intervieram. Amor assim chamado. Infelizmente eu não sou muito competente nessa área. Mas nos negócios sou. Então não duvide. Não vou mimar Brian e não vou me arrepender dele. Mas eles não tiveram que esclarecer nada e ninguém exigiu explicações. Brian e sua esposa chegaram à casa dos pais alguns dias depois. Ele imediatamente anunciou que estava levando suas coisas. Desculpe supostos pais, mas nos últimos dias descobri que o pai de Tânia estava certo. Sou um filho adotivo. Não posso dizer que vocês eram pais tão inúteis, mas vocês não são meus pais. E há alguns momentos desagradáveis em nosso relacionamento. Estaremos vivendo separados com Tânia, afinal, não somos dependentes um do outro e espero que não tenhamos nenhuma reclamação um contra o outro. Não quero cavar muito fundo no passado só porque não espero encontrar respostas para todas as perguntas que estão ligadas. Ok, não vou resistir. Você realmente é um filho adotivo. Bernard respondeu calmamente. É perfeitamente compreensível porque mantivemos isso em segredo. Você realmente acredita nos delírios bêbados daquele criminoso? Seu sogro? E você está pronto para virar as costas para nós? Seus pais? Eu não estou virando as costas para ninguém. Eu só quero viver separado. Eu sou um homem adulto, já casado. Stephanie, tentando retratar a tragédia, começou a torcer as mãos. Lamentou sobre seu filho ingrato. Mas percebendo que a performance não seria apreciada, ela parou. Você ainda tem que ser grato a nós, ela disse, decidindo ter a última palavra. E é bem possível que você se arrependa de suas palavras e volte para nós pedindo ajuda. E você ficará, espero, envergonhado. Bernard optou por evitar qualquer confronto e simplesmente encolheu os ombros com as palavras de seu filho. Quando Brian e Tânia se despediram, ele foi para o quarto de sua esposa. Ela andava de um lado para o outro, incapaz de controlar sua raiva. Está tudo bem? Como podem ver,
A nossa reputação também está intacta? Esse idiota decidiu não investigar mais e saiu de casa como qualquer pessoa normal? Ninguém vai morar com os pais agora? É normal? Stephanie, pare de se torturar. Já tem um plano de como ensinar isso a ele. Os pais, até os adotivos, devem ser ouvidos um pouco. Sim, Bernardo. Faça o que você planejou. Eu quero que ele seja completamente falido, para que ele não tenha mais nada. E ele rasteje de joelhos implorando por pão. Tudo será como você quer, minha querida. Bernard disse sorrindo. Depois da lua de mel, Brian começou a trabalhar. As coisas sempre estavam indo bem em sua empresa, então ele não estava preocupado com nada de ruim acontecendo sem ele. E tudo estava normal no começo. Mas então ele contratou um novo diretor financeiro, que parecia confiável e muito útil para o negócio. Brian mal sabia que Bernard havia colocado essa pessoa lá. O diretor financeiro era de fato experiente e conhecedor, mas apenas na falência de empresas. E ninguém era melhor nisso do que ele. Intrigado habilmente e imperceptivelmente, e por muito tempo ninguém conseguia entender por que as coisas estavam piorando a cada dia. Em poucos meses, a empresa estava à beira da falência. Brian percebeu que provavelmente não conseguiria sair dessa situação. Injeções de dinheiro sérias eram necessárias e ele quase não tinha dinheiro sobrando. Mas Brian nem pensou em pedir ajuda ao pai. Foi um período muito difícil. O jovem empresário encontrou consolo apenas em casa com Tânia, que o apoiou em tudo e garantiu que eles não falhariam em nenhum caso. Brian, talvez devêssemos realmente desistir de tudo isso. Não posso ver você sofrer por esta empresa. Mas como vamos viver? Nós íamos comprar uma casa e agora não podemos nem pagar por um apartamento. Como vamos pagar o aluguel no próximo mês? Concordamos em desistir de tudo. Podemos nos mudar para o vilarejo. A casa do meu avô é bastante robusta e adequada para morar. Claro que não é como você está acostumado, mas vai funcionar. E aos poucos consertar tudo. Eu acredito em você, Tânia. Mas eu sou uma pessoa da cidade e não tenho ideia do que é necessário em uma casa de campo para torná-la pelo menos adequada para morar. O telhado vazará lá, e não tenho ideia de como consertar. Você aprenderá, Brian. Não é uma ciência tão difícil. Além disso, levaremos meu pai conosco. Ele não tem nada para fazer na cidade, de qualquer maneira, ele não consegue encontrar um emprego permanente. Mas ele cresceu no vilarejo e suas mãos estão sempre no lugar certo. Ele ficou emocionado com essa ideia. Ele há muito sonhava em se mudar para o vilarejo, mas nunca ousou. Eventualmente, eles se mudaram para o village. Brian vendeu seu carro luxuoso e muitas coisas desnecessárias. Eles tinham dinheiro suficiente para começar sua nova vida. Logo Tânia anunciou que estava grávida e a alegria de Brian não conhecia limites. Seus pais adotivos também ficaram maravilhados quando souberam que seu filho estava falido. Eles esperavam que ele viesse e pedisse misericórdia. Stephanie ensaiou suas respostas raivosas para ele em sua mente. No entanto, Brian nunca pediu ajuda. E Bernard disse uma vez para sua esposa: "Você ouviu as notícias sobre nosso filho? Você vai rir, Stephanie. Eles se mudaram para o vilarejo. Acontece que nossa grande nora tem uma espécie de celeiro em algum lugar remoto. Então eles se mudaram para lá. Ai meu Deus! Ele é tão orgulhoso!" exclamou a esposa. "Ele nem veio se curvar para nós. Bem, é da conta dele. Ele vai morar lá por um tempo e então voltar para a cidade. Quanto tempo ele será capaz de viver na vila?" Eles riram como crianças, especulando sobre a degradação do homem que eles chamaram de filho por muitos anos. Eles não sentiram simpatia por Brian, muito menos por Tânia e seus potenciais filhos. Enquanto isso, a jovem família vivia simplesmente feliz e com esperança pelo melhor. Paul estava feliz por voltar às suas raízes, e Tânia achou tudo familiar. Até mesmo Brian se acostumou rapidamente com o novo ambiente. Um dia, Paul compartilhou uma história interessante com sua filha e genro. Durante minha última prisão, ele disse: "Eu conheci um homem que já era velho e doente. Ele havia vagado de prisão em prisão a vida toda. Como agradecimento por um favor, ele me contou seu segredo. Enquanto estava livre, ele roubou uma joalheria. Ele conseguiu muito saque e não deu tempo de usar. Eles o pegaram, mas ele conseguiu esconder o saque em um lugar secreto. O lugar não fica longe de nós, em uma vila abandonada.
Ele sabia que não seria libertado e não queria que o saque fosse desperdiçado. Ele não tinha parentes e ele foi um solitário toda a sua vida. E estou me perguntando se devo ir e verificar se há alguma coisa lá. Será que vou encontrar? Tânia dispensou dizendo: "Ó pai, você acredita em milagres?" "Concordo que a probabilidade é quase zero." Paul respondeu que o velho não parecia mentiroso e por que ele iria mentir para ele à beira da morte. "Bem, ninguém está impedindo você de verificar isso", disse Tânia. "Você só vai perder seu tempo." E então Paul foi para aquela vila. Ele chegou no lugar certo e de fato encontrou uma cabana abandonada. Mas ele teve que quebrar para o porão, que não era totalmente seguro em si. A casa mal estava de pé. Com todo cuidado, Paulo abriu a porta, entrou e ficou surpreso ao descobrir que a casa estava habitada. No canto, um menino de 7 anos estava escondido. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou surpreso. "Eu moro aqui. O que você quer?" O menino respondeu corajosamente. "Eu só vim ver que tipo de pessoa se estabeleceu aqui. Mas onde estão seus pais?" "Eu não sei e não quero saber. Eu não tenho pais. Eu fugi de um orfanato. E se você quiser me mandar de volta para lá, é melhor sair quieto e em paz. Eu vou ficar aqui. E como você mora sozinho? O que você come? O que eu posso encontrar?" O menino respondeu, de repente explodindo em lágrimas. Era evidente que ele estava com fome. Além disso, ele era muito jovem e sua audácia foi uma reação defensiva. "Ok, eu tenho um pouco de comida comigo. Pode comer. Vamos comigo. Não pro orfanato, não tenha medo. Te levo para minha casa e você vai morar comigo. Qual é o seu nome?" "Ivan." "E o seu?" "Paul." "E sua mulher? Não vai se importar se eu for com você?" O menino hesitou. "Eu não tenho mulher. Tenho uma filha que já cresceu. Ela tem marido." "Não se preocupe, vai ser muito melhor com a gente do que aqui." "Tudo bem, se você não estiver brincando, vamos embora." O menino concordou. Depois de conversar com o menino, Paul inspecionou completamente a cabana e, é claro, não encontrou nenhum tesouro. Talvez eles tivessem sumido ou talvez alguém tivesse tropeçado nele antes. Mas mesmo assim o homem encontrou um menino que precisava muito dos cuidados de um adulto. Paul ficou mais do que feliz em cuidar da criança, porque ele nunca teve a chance de ver sua filha crescer. Bem, agora ele teria um filho ou neto. Ele anunciou ao voltar para casa: "Bem, pessoal, venha nos conhecer. Este é o meu tesouro e o nome dele é Ivan. Vocês entendem? Ninguém vai me deixar adotar ele. Eu sou velho e até já estive na prisão. Então vocês vão ter que adotá-lo. Mas não se preocupe, eu vou cuidar dele sozinho. Eu posso me cuidar." Ivan fez beicinho. Ele realmente acabou sendo um tesouro, independente, sério e nunca recusou nenhum trabalho. Pelo contrário, ele estava ansioso para ajudar a todos e o que ele não sabia aprendeu com prazer. Brian e Tânia puderam adotá-lo, embora lhes custasse dinheiro, pois eles tinham que obter os documentos para o menino primeiro. Descobriu-se que ele já tinha 8 anos e eles tiveram que matriculá-lo na primeira série, pois quase não estudou no orfanato. Apesar de todas as dificuldades, a casa tornou-se cada vez mais habitável e até confortável. E então descobriu-se que os pais adotivos de Brian também haviam falido. Isso aconteceu graças ao mesmo diretor financeiro que os ajudou a falir a empresa de seu filho. O vigarista aparentemente pegou o gosto e decidiu que ele tinha sido muito barato. Ele completou a tarefa de seu empregador e então começou a sacar dinheiro das contas da empresa de Bernard. Bernard não percebeu isso imediatamente, mas depois que percebeu, decidiu não deixar o roubo passar impunemente. Denunciou a polícia. O fraudador foi preso e ele nem pensou em ficar calado, e começou a contar tudo sobre as maquinações de Bernard logo no primeiro interrogatório. Ao longo do caminho, outros negócios obscuros começaram a surgir durante interrogatórios. 2 golpistas incriminando um ao outro e, como resultado, ambos acabaram no tribunal. Brian participou do processo como testemunha e vítima, e como resultado, ele conseguiu recuperar parte do dinheiro. Nem todo, é claro, a maior parte foi para o exterior. Mas mesmo o que restou foi muito útil, porque sua filha nasceu para a jovem família. Durante a investigação e os julgamentos, apesar do fato de que depois de seu casamento Brian parou de sentir qualquer parentesco com seus pais adotivos, o destino de Stephanie ainda o preocupava. Ela não acabou no tribunal,
mas ela foi deixada completamente sozinha, sem dinheiro ou renda. Brian até pensou que deveria ajudá-la de alguma forma, mas acabou que não havia necessidade disso. Por mais que ela fingisse chorar e desmaiar no tribunal, ela não ficou sem nada. Ficou sabendo que ela tinha seu próprio capital separado da de seu marido. Sentindo que as coisas estavam esquentando, ela conseguiu se esconder muito. E portanto, quando seu ex-filho se voltou para ela com simpatia e se ofereceu para ajudá-la, ele recebeu uma resposta furiosa e saiu aliviado. Não chateado, mas feliz por ele não ter mais nenhuma relação com este casal. Voltando para casa e contando para sua verdadeira família como o caso foi resolvido, ele apenas balançou a cabeça. Quem teria pensado que eu vivia em um ninho de vespas desde o nascimento? E eu amava esses dois. Eu os considerei pai e mãe. Uma coisa é reconfortante: eu não tenho ligação genética com eles. Espero não ter nenhuma herança ruim. Oh, essa herança é tudo bobagem. Bem, olha os pais do Ivan, por exemplo. Eles não são anjos. Mas o menino cresce para a inveja de todos. Então o principal é ser e permanecer humano. Paul expressou sua opinião. Toda a família, mesmo depois de receber um dinheiro decente, não se mudou para a cidade. Nada os prendia mais lá. Deixe um comentário sobre o que achou dessa história sensacional e incrível. Dê um like e inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificações para não perder a próxima história. Um grande abraço e até o próximo vídeo.